Olá a todos vocês, eu sou o Guilherme Duran, esse é o canal Virou Paris e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o calor que está de volta. Um dos primeiros vídeos desse canal foi falando sobre essas ondas de calor que acontecem cada vez com mais frequência aqui na Europa, que chama canícula. É um vídeo que eu explico assim, bem quase que tecnicamente o que é a canícula, conto um pouco da história do que aconteceu em 2003, que foi trágico na Europa, mas eu vou recuperar alguns dadinhos aqui nesse vídeo de hoje. Bom, vamos nessa? Só para deixar fresquinho na memória, conectado a esse vídeo, você vai encontrar no blog viroparis.com um texto em francês, uma reportagem que eu adaptei bem levemente para caber no nível do seu francês. Se você é A2, mano, esse post é para você. 10 minutinhos, 15 minutinhos, só para dar aquela praticadinha diarinha? Vamos nessa? Então, primeiro de tudo, vamos falar do que é a canícula. Essa palavra, gente, ela não é típica do nosso vocabulário em português. Essa palavra existe em português, mas ela não é recorrente. Sobretudo porque ela trata de uma especificidade de clima, de temperatura, de tudo isso, que no Brasil, gente, calor é calor, né? A canícula aqui na Europa, ela é uma grande onda de calor, ou quer dizer, uma onda de calor muito intensa, sobretudo sem grandes diferenças entre a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa. Agora eu não vou lembrar exatamente quanto que é, mas deve ser uma variação de uns 15 graus. Para o Brasil, 15 graus, essa variação é ok, né? Mas aqui, gente, é muito pouco. É muito pouco. Uma noite que é acima de 20 graus aqui, eles chamam de noite tropical, para você ter uma noção. E a canícula, para ser considerada canícula, aí é cada região, cada país que tem os seus próprios critérios, né? Para definir isso, a gente precisa levar em conta aspectos regionais, aspectos locais, e a Europa inteira ela não é igual, né? Então cada lugarzinho da Europa ou da França vai ter as suas próprias regras de o que é canícula, né? A partir de quando a gente determina a canícula. Mas de maneira geral, é assim, 3 dias de calor insuportável, sentindo o cheiro do sovaco do diabo, é canícula. Menos que isso, não é canícula. Dura só 3 dias? Quem dera fosse. Vamos recuperar alguns dados históricos daqui, da canícula que aconteceu em 2003. Ela matou cerca de 70 mil pessoas na Europa, sendo 15 mil só na França. A França foi um dos países mais atingidos pela canícula, apesar de não ser o país que registrou as maiores temperaturas da canícula de maneira geral, né? Da canícula europeia, vamos dizer. Mas mesmo assim a sociedade francesa foi extremamente impactada por esse evento e por essa tragédia, né? 70 mil pessoas mortas por conta do calor, gente, é muita coisa. Essa onda de calor, ela durou 2 meses. Pensa, 2 meses de onda de calor, mas aí tem a oscilação, né? E o ápice dela, lógico que não durou 2 meses, durou 15 dias, tá? 15 dias com temperaturas a 50 graus na Europa. Mas na França foi de 40 graus, 42 graus, por aí a temperatura. E a noite tropical de 25 graus. Essas garrafinhas são ótimas, né? Eu peguei esse hábito com a minha sobrinha. Saudade dela. Bom, o tempo passou e a gente não teve uma outra grande crise de canícula igual a de 2003, né? A gente está quase 20 anos depois. Esse é o 20º ano, né? E no ano passado, gente, teve canícula também. A canícula durou de novo 2 meses. O período de pico de calor durou 18 dias. As temperaturas chegaram até 42 graus. E 1.500 pessoas quase morreram, né? Ou seja, de 2003 foi 15 mil, aí 2022 foi 1.500, então não foi assim, foi um cisco do que aconteceu em 2003, mas mesmo assim, gente, 1.500 pessoas morrerem de calor num país que é do tamanho da Bahia, é muita coisa, o tamanho de Minas, sei lá,
É muita gente. E hoje nós temos também, hoje eu digo esse ano, 2023, hoje é 2023, nós temos também a canícula de volta. A canícula tá vindo aí, ó, quase todo ano ela tá de volta. Daqui pra frente é cada vez pior, sabe? É mais e mais canícula. Com a canícula vem a seca, vem a crise hídrica, né? A crise política, vem a crise sanitária. Nossa, é um caos que, assim, eu não sei nem descrever. Eu nunca vivi esse caos desse jeito. Eu tenho medo de passar por isso. Mas vamos todos passar, né? Porque as temperaturas já estão elevadas, elas já estão ao redor de 42 graus em algumas regiões da França. Já existe alerta de canícula acionado em várias regiões da França. E a gente está no primeiro mês do verão. Ou seja, medo. Muito medo. Olha aqui, gente, ó. Aqui na Futura, tá escrito assim: os 50 graus vão estar próximos na Europa nos próximos dias. Quer dizer, a gente não vai chegar necessariamente nos 50 graus, mas a gente vai chegar quase nos 50 graus. E para agravar a situação, a gente está no meio de uma crise hídrica, né? Porque a gente está enfrentando uma seca, não choveu na época que tinha que chover, que é o inverno. E agora as pessoas estão desesperadas, porque quem fala seca fala também pane de eletricidade, tem que reduzir o consumo de eletricidade. E o que consome eletricidade igual não sei o que durante o verão? Ar-condicionado, gente. O ar-condicionado é, assim, um problema, porque ele serve para resfriar dentro, mas ele ajuda a aquecer mais ainda lá fora. Imagina assim, todo mundo usando ar-condicionado, vai esquentar muito mais do que já vai estar quente. E aí o governo decidiu colocar uma regra, que é, você pode regular o seu ar-condicionado em qual temperatura? 26 graus. Essa é a determinação do governo. Existe uma certa regra que é assim, você tem que, para você sentir o conforto térmico e ficar bem, você não pode colocar o seu ar-condicionado mais do que 7 graus abaixo da temperatura exterior. Né? Ou seja, se lá fora estiver fazendo 50, eu vou regular o ar-condicionado nos 42? Hein? Essa história do ar-condicionado aí, ela faz parte, na verdade, acho que dessas políticas de vigilância, de alerta da saúde mesmo, né? São alertas emitidos pelo Ministério da Saúde, da Meteorologia. O fato é que são emitidos, desde 2003, que teve essa grande onda de calor que matou 70 mil pessoas na Europa, a França decidiu elaborar um sistema de alerta para ajudar as pessoas a se protegerem do calor. Então, quando a gente chega no verão, o alerta verde ele é acionado. O alerta verde quer dizer que tudo bem, tá tudo sob controle, mas saiba que a gente pode perder o controle de tudo a qualquer momento. E depois do alerta verde vem o alerta amarelo. Esse alerta amarelo serve para dizer para as pessoas, olha, é verão e vai fazer calor. Então, beba água, né? Se cuida, né? Tá calor, assim, aproveite a vida, mas tá calor. A gente chega no alerta laranja. O alerta laranja é aquele que diz, ferrou. Ferrou, e agora o que a gente vai fazer? O alerta laranja quer dizer que você já vai ter uma onda de calor que vai durar pelo menos 3 dias. E aí você já vai começar a ter impacto na sua saúde. E depois do alerta laranja, sim, tem mais. O alerta vermelho. O alerta vermelho é o alerta que diz, fujam para as colinas, corram, salvem-se quem puder, socorro Deus, e assim por diante. Essa é a parte mais dramática da história, sabe? Dessa história, que é quando os hospitais ficam lotados de gente, quando as pessoas morrem de calor porque começa a passar mal, e aí elas moram sozinho, muito velho que mora sozinho, morre em casa. É uma coisa assim... Ai, gente, é horrível, é horrível. Eu nunca cheguei no alerta vermelho, eu só cheguei no alerta
laranja, já cheguei no alerta laranja. Nesse momento nós estamos no alerta amarelo e já tem previsão de que vai chegar até quase 50 graus, né? É uma loucura. Além desses alertas, né, a França publicou dois fragmentinhos de texto que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho bem interessante para a gente ver aqui, ó, é a vigilância de meteorologia da França. Eu vou ler para vocês, está escrito em francês e eu vou traduzir ao mesmo tempo, ou seja, vai ficar uma bosta. Mas vamos que vamos. Consequências possíveis. Cada um de nós está ameaçado, mesmo aqueles em saúde, em bom estado de saúde. Porque a gente fala assim, quem está doente, doença crônica, velhinho, bebê. Não. Esse grupo é o de maior risco. Mas você que é saudável aí, ó, também, filho, você pode morrer. Eu sou saudável quase, e esquenta, eu já fico com dor de cabeça. Um dia eu vomitei de calor. Então, assim, morro de medo. O perigo é maior para as pessoas de idade, para as pessoas com doença crônica ou doenças mentais, pessoas que tomam remédios com regularidade e pessoas isoladas. Eu acabei de falar, né? No caso dos esportivos e das pessoas que trabalham fora, quer dizer, exposto ao ar livre, cuidado com a desidratação e com a insolação. Porque insolação, gente, olha, eu sou cliente, eu sou freguês, hein? Cuidado também com as crianças. Os sintomas de uma insolação são febre superior a 40 graus, a pele quente, vermelha e seca, dor de cabeça, já tô me identificando, náusea, sonolência, sede intensa, confusão, convulsões e perda de consciência. Sabe aquela sensação que você procurou uma coisa no Google que você não deveria ter procurado, que agora você vai ficar panicando? Tipo, tô sentindo isso, o que é? Aí você vai no Google e fala, é câncer. Eu tô desse jeito. E aí depois ele fala alguns conselhos, né, do que fazer. Conselhos de comportamento, vamos lá. Beba água várias vezes por dia. Lógico, né, tem gente que não bebe. Continue a comer normalmente. É muito difícil, gente, continuar comendo normalmente com essa onda de calor. Aqui em casa a gente tem vontade de comer mais assim, saladas, pratos que não precisa muito tempo de cozimento, nada com molho, sabe, coisa mais leve. Se você precisa sair de casa, use um chapéu e roupas leves, né? Essa roupa é leve. Aqui o chapéu. Tô pronto para sair de casa. Eu amo usar chapéu, gente. Limite as atividades físicas e esportivas. Nossa, já se eu limitar mais, eu não levanto da cama, né? Durante o dia, feche... Olha que loucura. Durante o dia, feche as janelas, as cortinas e as persianas. E abra, né, para arejar durante a noite. Ou seja, você tem que evitar que o calor entre na sua casa, que o ar quente entre na sua casa. E você só vai fazendo isso, você vai conseguir fazer isso só fechando a sua casa. É estranho, né? Eu lembro que no Brasil, quando eu era pequena, minha mãe falava assim, tá calor, abre a porta, abre a janela para ventilar um pouco. Mas é o vento quente. Aí liga o ventilador, é tudo vento quente. O ideal, então, é você fechar completamente, né? Sobretudo porque aqui na Europa as casas têm um isolamento, uma isolação térmica muito mais importante do que do Brasil. Importante assim, é muito mais poderosa, vamos dizer aqui, né? Porque aqui as casas são preparadas para o frio. Então elas tentam manter o calor dentro de casa e o frio lá fora. Só que durante o verão a gente se lasca. E em caso de doença ou problemas de comportamento, ligue para o médico. Se você precisar de ajuda, ligue para a prefeitura. Você acredita? Você acredita? Mas é isso, gente, que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo. Era sobre essa atualização da canícula, que ela já está chegando mais uma vez. O calor está voltando. Vou ficando por aqui. Não esquece de visitar o blog virouparis.com. Me segue no Instagram também, você chegou até aqui, né? @virouparis também. E já que você tá aqui, se você não é desse canal, se inscreve, né? Manda esse vídeo para quem tá estudando francês. Vai ajudar. Me ajuda também. Bom, vou ficando por aqui. Já falei tudo que eu tinha pra falar. Tem mais nada pra dizer? Beijo, tchau.